Iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do sociólogo Luiz Flávio Sapori e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp 99996-7074. 99996-7074. Você manda uma mensagem de texto para a gente, não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade onde você está falando. Apesar de fiscalizações, passageiros voltam a denunciar superlotação dos ônibus. E paralisação do metrô, Eduardo Costa, está mantida para amanhã na capital mineira. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, um abraço para essa gente boa que prestigia a Itatiaia. É o seguinte, em relação a ônibus, eu acho que vem embora essa CPI aí da BH-Trans, sabia? Botar as cartas na mesa, eu tenho certeza que nós vamos ter uma bela discussão, se for feita com seriedade, porque já me estranha, por exemplo, o fato de que numa CPI que vai discutir a Covid, que é a outra CPI, não tem um médico, o único vereador, eu acho que é o único, o Sérgio Frost, para mim, acho que é o único vereador médico, não está na CPI da Covid. Esquisito. Mas, enfim, agora, sobre metroviários, eu queria dizer do meu respeito por eles, pelos trabalhadores do transporte rodoviário, pelos garis, por todo mundo, e eu não queria estar no lugar das autoridades para definir essa questão de prioridades. Ontem descobri que o Jackson Machado Pinto, não o secretário, mas uma pessoa física, pensa que nem eu, que devia ser, só por um critério, só por idade. Vai baixando, até chegar em 18 anos. Mas aí tem essas séries de circunstâncias, de grupos prioritários, e o pior, senhor Eustáquio, vem mês que vem, quando o Brasil descobrir que os presidiários serão vacinados na frente de muita gente. Aí o pau vai comer. Luiz Flávio Sapori, passageiros denunciando de novo superlotação dos ônibus. Isso agravou demais desde o início da pandemia e paralisação dos metroviários mantida para amanhã. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Rita, bom dia, meu prezado Eduardo Costa, ouvintes da Itatiaia, bom dia para todo mundo. Eu confesso que eu não esperava outra coisa diante da situação do transporte público na capital, de maneira geral na região metropolitana, né? Com a retomada da atividade econômica, né, do comércio não essencial, digamos, Eustáquio, que voltamos à nossa normalidade, né, pré-pandemia nesse sentido. A superlotação é uma característica, né, dos ônibus aqui de Belo Horizonte, na região metropolitana, porque dependemos, em boa medida, desse modal. Infelizmente, é um problema estrutural. Não vejo solução a curto prazo, né? Isso é um problema crônico. E em relação à greve dos metroviários, eu compartilho da ideia do Eduardo. É compreensível, é justificável, mas uma greve inadequada diante, né, de um calendário, de uma estratégia já definida pelo Ministério da Saúde. E para você, Rita Mundim, a paralisação vem em boa hora dos metroviários e a superlotação nos ônibus. Bom dia mais uma vez. Olha, a superlotação, a pandemia, ela deixou cada vez mais claro o tamanho do problema. Porque, como não podia aglomerar, aí ficou claro que a aglomeração acontece com todo mundo que trabalha. Então, para você trabalhar e sendo dependente de transporte público, o seu risco era muito maior e é muito maior do que de qualquer cidadão, pela precariedade dos transportes públicos, não só em Belo Horizonte, mas na maioria das capitais, porque o que a gente tem é rascunho de metrô. Então, assim, falta vontade política para resolver problemas crônicos. É como se esses problemas rendessem votos nas campanhas sempre. Então, fala-se da solução deles nas campanhas e depois da permanência deles até a próxima campanha. Mas, enfim, o problema é vontade política para a solução deles. E em relação à greve dos metroviários, existe um calendário, existe uma regra geral, né? Agora, é preciso que haja diálogo. Como diz o Eduardo, a gente respeita, sabe do risco que eles estão correndo, mas existe o Programa Nacional de Imunização com as suas faixas e os grupos que estão sendo priorizados nesse momento. Então, também acho que não é momento para paralisação, mas o grande problema é estrutural, é a falta de vontade política de resolver o problema de transporte coletivo em Belo Horizonte. A última coisa que eu vi sendo feita foi o MOV do Lacerda. E nem para o MOV estão ligando mais, porque a manutenção também é precária nas estações e no sistema como um todo. Eustáquio, duas coisinhas rapidinhas. Sim. A primeira é que a Nelly, presidente da Câmara, passou um zap aqui. Eu não consigo ler zap quando estou no ar, porque eu uso o celular para o Zoom, mas enfim, dá para ler em cima.
A Nelly diz, lembrando que a escolha dos membros de uma CPI é dos líderes. Então, a falha não é da presidência da Câmara, mas é lamentável que uma CPI da Covid não tenha um único médico eleito. A outra informação está que vereadores da capital foram a Brasília pedir aquela área de escape no Anel que devia ter sido feita há 70 anos, e o Irlan Mello me contou o segredo, depois eu vou pôr no ar. Disse que o ministro Tarcísio, que é o melhor ministro que o Bolsonaro tem, falou assim, a bancada de Minas é desunida. Ué, eu sabia disso há 100 anos. Bom, aqui pelo WhatsApp, a Mirna Soares, do bairro Nazaré, está dizendo, é verdade essa superlotação de ônibus mesmo. O 503 passa de hora em hora, é um absurdo, por isso que anda sempre cheio. Olha, dia D e hora H para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia no Senado, Rita Mundim. E a batata dele, eu vou te falar, viu? Não está quente lá, a frigideira tá, o fogo está alto, porque depois da reportagem de ontem, da Rede Globo, no Jornal Nacional, eu acho que a temperatura foi elevada. De duas, uma. Eu acho que esse vai ser um divisor de águas. Dependendo do que sair desse depoimento de Pazuello, nós vamos ter a sensação de que a CPI não vai dar em nada, vai tudo acabar em pizza. Ou eles vão extrair alguma coisa bombástica, porque até aqui, tudo que foi dito, tudo que foi discutido, já é conhecido de todos nós brasileiros. Mas eu acho que o fato novo é essa possibilidade desse envolvimento em relações nada republicanas, em contratos sem licitação, no momento de pandemia, reformando o galpão. Vamos ver o que isso vai dar. Mas, repito, hoje é o divisor de água. Ou pizza, ou alguma coisa muito bombástica sai do depoimento de Pazuello. Ô, Luiz Flávio Sapori, o Eduardo Pazuello conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calado em perguntas que possam comprometê-lo. Você acha que ele vai ficar em silêncio mesmo a maioria do tempo? Acredito que sim, porque se ele for o principal alvo das perguntas, né, da eventual culpabilidade dele, responsabilidade dele em atos do Ministério, no enfrentamento da pandemia, ou mesmo dessa denúncia mais recente que a Rita está chamando a atenção, certamente vai ficar calado. Ele tem a prerrogativa constitucional. Esse depoimento do Pazuello só terá algum efeito se ele colocar a boca no trombone, no sentido popular, né? E colocar a boca no trombone seria ele denunciar a eventual responsabilidade do presidente nas decisões que ele tomou. Ou seja, se ele dissesse isso, se ele assumisse claramente que ele foi simplesmente alguém que obedeceu determinações diretas da presidência. Mas duvido muito que ele vai dizer isso, duvido muito. Ele está muito alinhado com o presidente Bolsonaro, então eu confesso que eu não estou muito esperançoso de termos aí uma audiência bombástica hoje lá na CPI da pandemia. E a sua expectativa, Eduardo Costa? Meu caro, maioria esmagadora dos que vão interrogá-lo hoje não tem autoridade cidadã, nem estatura moral e nem passado legal para interrogar qualquer brasileiro. Tudo ficha suja. 90% daqueles deputados, daqueles senadores lá. Porém, o Pazuello ele merece de uma prensa. Se a especialidade dele enquanto militar era logística, foi onde ele mais errou. E esta semana, com o esforço danado das secretarias de Estado e o Municipal de Belo Horizonte e de outros municípios, estão consertando aquela ideia maluca dele de falar, pode liberar a segunda dose, não reserva não que a gente manda outra. Passamos todos o maior sufoco do Brasil inteiro, amigo. Posso falar um pouquinho, tá? Claro. Só complementar aqui, eu recebi hoje um apanhado, né, da Universidade de Oxford sobre a quantidade de habitantes, né, vacinados, o percentual da população vacinada, a população adulta, né? E o Brasil, que estão com essa CPI, parando tudo, com tanta coisa para ser decidida, a velocidade de vacinação do Brasil é quase igual à da Alemanha. Nós estamos com o dobro da população vacinada em relação à média mundial, o dobro da Argentina e quase o triplo da Índia. Então, assim, eu volto a dizer que não era hora dessa CPI. Vamos para a guerra, vamos acabar com a guerra e depois vamos apontar culpados. Então, isso é da Universidade de Oxford. Eu vou até passar aí para o pessoal do jornal, quem quiser publicar, está aí o mapa de vacinação em relação ao percentual da população adulta vacinada. Duas opiniões aqui pelo WhatsApp. O Cadu Tolentino de Nova Lima diz o seguinte, pergunta, né? Pazuello ficará calado? Aí ele diz, quem cala consente. O Anselmo do bairro Planalto está dizendo, se ele não tivesse nada a esconder, teria comparecido na primeira chamada.
Ele alegou na primeira convocação que não foi porque tinha tido contato recente com pessoas com a Covid-19. Bom, a polícia investiga a hipótese de serial killer atacar moradores de rua com golpes de panela de pressão em Belo Horizonte. As imagens que estão sendo veiculadas são chocantes, hein, Luiz Flávio Sapori, desse suposto serial killer? Pois é, os indícios são, sim, de alguém que comete homicídios em série, né, em grande quantidade. Eu diria, o mais trágico dessa trama, Eustáquio, é o perfil do agressor. Ele é também um morador de rua, né? Então, não é uma pessoa, digamos, da classe média que está cometendo homicídios supostamente por crime de ódio, por uma motivação crônica e patológica ou excluído da sociedade. Nós estamos falando de um morador de rua que, por razões ainda um pouco esclarecidas, eu suponho que seja um indivíduo com claros indícios de transtorno psíquico. Tudo leva a crer, da forma como ele foi preso, o que ele manifestou, né, para os policiais. É uma trama muito triste, não tem nada a ver com aquele romantismo do psicopata do cinema norte-americano, né, do serial killer do cinema norte-americano. Não tem aquele glamour, sabe? Nós estamos falando de uma pessoa, infelizmente, né, completamente desinserida da vida em sociedade e certamente há um elemento de claro transtorno psíquico no ato que ele está cometendo. Não é crime de ódio. É importante que se diga isso. Nós não estamos falando de indivíduo que comete crime de ódio, né, em função de uma motivação ideológica. Isso tudo leva a crer que não é isso. O Rita Mundim, ele tem como pano de fundo um dos maiores problemas, um dos maiores desafios de Belo Horizonte, que é cuidar e encarar essa situação dos moradores em situação de rua. Pois é, e eu comungo aí com a opinião do Sartori. A coisa que mais me chamou a atenção foi ver que ele é um morador de rua. Será que ele está tentando, dentro da loucura dele, aliviar uma pessoa que ele vê na mesma condição que ele? Então, assim, eu acho que é um transtorno psíquico, tanto que o advogado dele vai pedir, né, exames psiquiátricos para constatar o nível de sanidade dele. Então, é muito triste, porque realmente o que me chamou a atenção foi um morador de rua exterminando outros moradores de rua. Será por quê, né? E a sua opinião, Eduardo Costa, um profundo conhecedor da cidade de Belo Horizonte? Obrigado pela referência. Ao contrário dos amigos, eu não estou surpreso com o fato de ele também ser um morador em situação de rua. Porque eu estou denunciando, desde quando estimava-se em 2.000 pessoas nas ruas de Belo Horizonte, eu estou denunciando a bagunça que é e que são essas ruas da cidade. Você tem uma mistura de gente que merece a nossa compaixão, que são os moradores de situação de rua, são os miseráveis, com gente que está usando drogas desbragadamente, que devia ser tratada, e com gente que está doente da cabeça, que não é pouca gente. O que esse homem fez com suas vítimas, eles podem fazer com qualquer um de nós, só de caminhar na rua da cidade. E o fato dele agir, ele fez questão de encher, segundo o tenente, ele fez questão de encher a panela de pressão de coisas, de roupas e outras coisas, para ficar mais pesada. Deu uma pancada, foi, voltou e deu mais duas. É uma agressão assim, que a vítima não tem a menor chance de defesa. Eu vou falar algo aqui que é desagradável, mas essa última vítima dele ficou com os olhos para fora do rosto, tamanha a violência da pancada. Então, parabéns para o Tenente Bruno, que outros síndicos, que outros moradores que têm imagem ajudem a polícia, que a polícia não faça o seu trabalho, porque nós estamos sim, diante de um caso que pode se tornar algo emblemático. Isso reitera a omissão deliberada de vereadores, deputados, prefeito, governador, dessa gente que devia estar tomando atitude. A cidade está entregue à própria sorte. E qualquer um de nós que for andar na Afonso Pena, 9 horas da manhã, ou principalmente 9 horas da noite, corre esse risco. Uma hora ele fala, ele aponta, ele disse o Tenente Bruno, que fez esse belíssimo trabalho, que uma hora ele aponta para o céu e fala assim, foi ele que mandou. Outra hora ele fala assim, vingança. O cara, e aí o Sapori disse tudo, nós não estamos falando de crime de ódio, nós estamos falando de um cara psicopata, ele tem muitos na rua, está fora de controle, e alguma coisa tem que ser feita. Outro assunto que merece muita atenção hoje da Polícia Militar, eu já falei com o Coronel Webster, ontem à noite, o Grande de Freitas, na região leste, parecia Morro do Rio de Janeiro. O Coronel Webster já detectou o que é. Um menor de idade que cometeu um homicídio gravíssimo, brutal contra um travesti, não ficou nenhum ano retido, voltou para a comunidade. Então, os adversários começaram a atirar para avisar para ele questão de olho. Quer dizer, nós, Eustáquio,
com CPI daqui, com discurso dali, nós cuidamos da perfumaria. Nós não cuidamos da essência, que é violência, que é droga, que é fome. Esse é o caldo que resultou nesse moço que está matando as vítimas. Repito, ele pega algo bem pesado e bate na cabeça de quem está dormindo. É chance zero de reação, meu caro. Bora, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos!